da Lei 10.406 de 2002, quando traz aí que todo negócio jurídico ele deve ter o agente capaz, o objeto lícito, a forma prescrita em lei, né? Então, segue mais ou menos essa linha do que prevê o artigo 104 da Lei 10.406 de 2002, quando se analisa aí o objeto ou o conteúdo constante do ato administrativo ambiental, nesse caso aí, seja no auto de infração ambiental, ou seja no próprio processo administrativo ambiental, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, será insanável. Portanto, se contrariando a lei, será logicamente passível de nulidade. Também tem aquele vício muito normal, que é o vício da ausência de motivação da decisão, né, da sentença, logicamente, mesmo no ambiente administrativo, da Lei 9.784 de 99, temos lá a sentença, e a sentença ela deve seguir aqueles 3 fundamentos básicos, né? O relatório, a fundamentação e o dispositivo, como está perfeitamente explicado lá no artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, né? Onde o relatório é um resumo do processo, né? A fundamentação é onde está enquadrado na lei, né? A fundamentação, é bom que sempre se leia, quando tiver oportunidade, o que prevê o parágrafo 1º do artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, e o dispositivo exatamente onde haverá o julgamento, né? O julgamento vai surgir exatamente no dispositivo. E essa ausência de motivação da decisão, na verdade, é uma das obrigações da autoridade ambiental, até na parte do fundamento previsto na própria sentença, conforme prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, para o Poder Judiciário, analogicamente também se utiliza no processo administrativo, o que prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que toda decisão deve ser sempre fundamentada, né? Então, a autoridade ambiental competente, prevista na lei, competente porque prevista na lei, conforme a lei, no que determina o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, essa autoridade deve demonstrar, e essa autoridade, exatamente quem dá é a própria lei, né? A autoridade quem dá é a lei, né? Então, a lei vai dar uma autoridade a alguém, e essa autoridade ambiental, ela deve demonstrar na decisão sancionadora, né? A decisão sancionadora que os pressupostos do auto de infração realmente existiram. Então, aqueles pressupostos indicados no auto de infração ambiental, eles existiram, tornando-se, logicamente, necessário aquele ato administrativo sancionador para assegurar o pleno exercício do direito ao contraditório, lá do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, observado aí, por exemplo, o decreto 6.514 de 98, né? O decreto das famosas multas ambientais, a penalização aplicada normalmente com base no decreto 6.514 de 98. Logicamente, com observância do devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né, como todas as outras garantias constitucionais consagradas, né, tanto no processo administrativo quanto nos processos judiciais, sejam civis ou sejam penais, né, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Outro vício bastante importante a ser analisado no auto de infração ambiental é a ausência da autoria, né? Já vimos que esse autor do ato, o ato que está sendo a motivação desse auto de infração ambiental não pode ser um terceiro,
tem que ser o próprio infrator, né? O próprio infrator. Então, vejo que a responsabilidade administrativa ambiental, como prevê a Lei 6.938 de 81, né? E elevada ao status constitucional a partir do artigo 225 da própria Constituição Federal, ela é subjetiva, ou seja, ela exige a comprovação do dolo ou da culpa, né? O dolo ou da culpa do infrator, na verdade, exige a demonstração de que a conduta, ação ou omissão, ela tenha sido cometida pelo próprio infrator, além da prova do nexo de causalidade, a exemplo do que acontece lá no artigo 13 do Código Penal, entre o comportamento e o dano causado aí à sociedade, no caso do crime ambiental, né? Na infração administrativa, aí o dano é contra a própria administração pública, mas deve ter o nexo de causalidade, ou seja, a relação causa e efeito, entre o comportamento do infrator, né? Não pode ser do terceiro, do infrator, e o dano causado aí à administração pública. Temos também a questão de uma muito interessante, que acontece muito, é o cerceamento da defesa, né? O cerceamento da defesa é outro vício que comumente acontece na análise tanto do processo administrativo, a partir do artigo 70 da Lei 9.605 de 98, como do auto de infração ambiental. O julgamento de um auto de infração ambiental, de um AIA, né? O julgamento de um AIA, de um auto de infração ambiental, logicamente, com o indeferimento de um pedido qualquer expresso, ou seja, colocado com relação à necessidade da produção de provas, provas essas específicas, né? Na defesa prévia, pode representar, ou vai representar com certeza, um cerceamento do direito de defesa, conforme prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e mais ainda, pode caracterizar uma ofensa aos princípios constitucionais, né? Princípios constitucionais do contraditório e também da ampla defesa, e mais ainda, ao próprio devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, traz lá o princípio do devido processo legal ambiental, né? Ambiental. Temos outro vício normal também que acontece muito, a questão da tipicidade da conduta, né? Pensa que é uma coisa e é outra, né? Pensa que é uma coisa e é outra. Então, o enquadramento equivocado da infração, ela gera, logicamente, a nulidade, uma vez que é insanável, né? Insanável esse vício, a nulidade do ato de infração ambiental. Então, quando houver o enquadramento errado, né? Não previsto, por exemplo, no decreto 6.514 de 98, decreto 6.514 de 98, será então um vício insanável, passivo de nulidade do auto de infração ambiental. Temos outro também normal que acontece, a ausência, o vício da ausência da intimação para apresentação das alegações finais, quase no final do processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, né? Porque é um direito de todo e qualquer pessoa que seja autuada pela prática de uma infração ambiental, logicamente, prevista em lei, dentro daquelas competências do artigo 23, inciso 6º, do artigo 24, incisos 6º e 8º da Constituição Federal. Então, veja que é um direito do autuado ser intimado para as alegações finais, aquela última participação no processo, antes da fase decisória, antes da decisão, né? E a ausência dessa intimação, ela caracteriza, logicamente, a nulidade do auto de infração ambiental, uma vez que ela é insanável, né? Não tem como sanar a falta de intimação do autuado na última fase, a fase das alegações finais, não é verdade? Outra questão importante, está previsto lá no artigo 21
parágrafo 2º do Decreto-Lei 6.514 de 98, né? 6.514 de 98,